E às vezes você consegue apoio nas igrejas que às vezes menos tem condições, mas que mais tem coração. Então, assim, a comparação, como pastor local, eu tenho um cargo na igreja, como secretário, no caso, né? Cuido de uma parte da secretaria e auxílio em todos os cultos possíveis. É muito mais pesado no sentido assim, porque é muito mais instável, né? Porque tem dia que tá de boa, tem dia que tem um monte de gente dando problema. Sim. Mas a instabilidade do itinerante é justamente você tá num escuro. Você vai no escuro para o lugar, né? Você está sujeito a acidente toda a viagem, você está sujeito a pessoas te maldizendo, pessoas te julgando. Eu já fui, por exemplo, uma vez, bem novinho assim, fui para um lugar e eu tava de brinco e tal, e assim, eu fui muito julgado assim por um pessoal porque eu tava de brinco, então assim, foi muito deselegante, né? Um peso desnecessário. Poderia estar em casa ministrando lá na minha igreja e não teria esse problema. Sim. Então assim, você enfrenta você, no local você dá para prever melhor o que pode acontecer. Você sabe que uma hora um ou outro vai dar problema e você vai ali ajudar, lavar a louça, pagar o pano, arrumar a casa. E por mais que tenha, assim como tem pastores que também são falsos pastores, assim, tem os falsos missionários, né? Sim. Mas eu, pelo menos dos que andam comigo, que eu conheço, todos eles, apesar de serem itinerantes, pastoreiam muitas pessoas. Uhum. Pastoreiam, às vezes, até de forma online, até de forma distante, porque por conhecerem muitas pessoas, às vezes não consegue acompanhar tão de perto, mas a gente tem muitas inspirações no nosso ministério de missionários que pastoreiam muitas pessoas, às vezes até mais do que um pastor local. Sim, e olha, por exemplo, olha o que o pastor Lamartine, esse dia eu estava ouvindo falar, ele tinha uma igreja ali pequena assim, grande localmente, mas pequena. Depois que na pandemia Deus começou a usar ele na internet, ele começou a pastorear online 2, 3 mil pessoas. Então, e outra, no seu caso especificamente, né, o ministério que não tem associação com uma denominação, então você vai encontrar, tem pessoas lá que encontram na sua denominação um método ou um sistema de igreja que dá apoio, e tem umas que a pessoa fica totalmente largada, e você vai suprir a ausência disso. Naqueles que já têm uma liderança, você vai suprir nas carências daquilo que talvez a liderança não conseguiu ajudar. E naqueles que não têm liderança, não têm proximidade com o pastor ou com um líder algum, você vai ter que ser esse líder para ele. A verdade é que é isso mesmo, é ter esse equilíbrio, né? E o que você falou, que os dois têm o mesmo peso, né? Uhum. Porque por mais que às vezes eu vou pregar, beleza, eu vou um final de semana só numa igreja, mas naquele final de semana o diabo vai me atacar. Sim, vai ser pesado. Forte, vai ser pesado, vai ser uma guerra para romper algo novo naquela igreja. E exatamente porque claro que, né? Uma coisa, por exemplo, o meu ministério itinerante é diferente do teu. Você vai lá para quebrar todo mundo na porrada. É verdade isso? Normalmente. Eu vou lá para falar especificamente com um departamento a respeito de uma coisa que Deus está fazendo. É claro que tem vezes que é pesadíssimo, igual o Jaguapiru, por exemplo. Aquela vez que a gente foi lá, os meus 2 filhos ficaram doentes. A gente saiu de lá, eles ficaram bem. Né? Um deles, meu pai tinha tido um sonho na mesma noite, né, antecedendo o dia que ele sofreria um acidente, e ele cai da rede, né? E quando ele cai da rede, o meu mais velho, ele cai de um jeito muito estranho. Na hora que eu olhei, eu vi afundado aqui na região, eu repreendi na hora e eu fui olhar de novo, estava normal. Então, assim, sempre vai ter guerra. Os caras pensam que o itinerante tem muita guerra. Mas assim, cada um vai puxar a sardinha pro teu lado. Cada um vai puxar, Por isso tem o equilíbrio. Eu acho que o pastor local, às vezes a gente, como itinerante também, a gente vai chegar no lugar e vai pregar, às vezes, o que o pastor local já está gerando. Né? Exatamente, vai testificar. Isso, vai testificar e complementar aquilo que já está sendo gerado. Né? E é algo que às vezes o pastor passou anos colhendo e Deus vai entregar a colheita na mão de um missionário itinerante, mas que
que no final é de Deus. É para a glória né? de Deus. É para a glória de Deus. Se ele não tiver ciúminho, se o pastor não tiver ciúminho, ele vai entender que Deus está testificando aquilo e que na verdade ele semeou, o pregador veio, o itinerante veio como um profeta, testificou e a igreja vai crescer a partir daquilo. Se ele tiver bons olhos, ele vai crescer. Mas aqui tem aquela, né? Porque como pastor, ele é sofredor. E a gente tem que entender, o pastor sofre. Sim. Mas tem em alguns casos, né? Às vezes ele quer puxar a sardinha no sentido e desmerecer, não precisa desmerecer, né? Eu preguei uma vez sobre isso, né? Para você elogiar algo, você não precisa desmerecer outro. Para você valorizar um ministério, valorizar uma ação, valorizar um movimento, você não precisa denegrir o outro, né? Eu usei o exemplo disso, Deus falou muito comigo isso, quando um amigo assumiu um departamento na igreja, um discípulo meu, e ele transformou aquele departamento de uma maneira muito positiva. E uma pessoa, né, que viu essa transformação, na hora que ela fez uma postagem elogiando essa mudança, essa inovação, essa inovação que esse meu amigo fez nesse departamento da igreja. Só que ao invés dela fazer só o elogio, ela fez um texto abaixo detonando os que antecederam, os que cuidavam antes desse departamento, de uma maneira totalmente desnecessária. E aquilo, fiquei mal com aquilo, falei, nossa, cara, não precisava dessa continuidade, poderia ter parado só no elogio, no vangloriar, boa ideia. E aí depois Deus me deu essa palavra. Então assim, eu não preciso falar mal do missionário, isso não vai aumentar o valor do pastor. Os dois cooperam juntos, né? Os dois têm que crescer juntos. E todos sofrem, né? O pastor que vai abrir a igreja local dele, ele vai sofrer bastante. E no começo muito. Isso. Por isso que eu tô com medo de mundo novo. A não ser que ele já chegue com tudo pronto, e que é muito difícil, né? Todos vão sofrer. E o missionário também, né? O missionário tá ali, às vezes não tem ninguém que o apoie, né? Então, acho que é essa questão de respeitar, né?